Aí, pessoal, tudo beleza? Dicas da Rede hoje vai relembrar aí um dos clássicos polêmicos da década de 1980, onde a gente teve aí alguns filmes épicos. A década já abre com o magistral e magnífico Agonia e Glória. Aí nós temos Era uma Vez na América, temos o Run do Kurosawa, o Gandhi, o Último Imperador do Bernardo Bertolucci e temos também A Última Tentação de Cristo do Martin Scorsese. Mas vamos falar um pouquinho dos bastidores desse filme antes de eu falar do lançamento em Blu-ray que aconteceu esse ano aqui no Brasil. Pessoal, A Última Tentação de Cristo é um filme muito particular do Scorsese, porque ele cresceu numa família católica, ele foi coroinha, ele chegou a entrar num seminário, ele queria ser padre, né? E ele diz que ele sempre teve essa vontade de fazer um filme sobre a vida de Jesus, principalmente após ter assistido o Evangelho segundo São Mateus, do Pasolini. E aí, ora, vejam só, em 1972, a Barbara Hershey dá de presente ao Scorsese o livro A Última Tentação de Cristo, do Nico Kazantzakis, que foi escrito em 1955, e ele sai com duas traduções, tá? A Última Tentação de Cristo e A Última Tentação. E quando a Bárbara deu o livro de presente para o Scorsese, ela falou assim, ó, se um dia você fizer um filme sobre esse livro, eu quero interpretar a Maria Madalena. E aí o Scorsese disse que ficou enrolando para terminar de ler o livro durante muitos anos, né? Ele só terminou realmente em 78, porque tudo bem que é um livro grande, de mais de 600 páginas, só que ele disse que gostou tanto que ele ficava tipo indo e voltando para não chegar no final. E o que mais encantou ele no livro do Kazantzakis foi justamente pelo autor grego trabalhar essa dualidade do Cristo homem e do Cristo divino, né? É o Cristo homem que recebe uma missão divina e fica temeroso. E aí ele disse que ele chama o Paul Schrader, que ele já tinha aí trabalhado, né, em Taxi Driver, em Toro Indomável, e o Paul Schrader escreve o roteiro em 1982, depois ele faz um segundo tratamento do roteiro, né, depois de falar com Scorsese. Scorsese ainda não estava satisfeito de como a personalidade do Jesus de Nazaré estava aparecendo ali, e aí ele reescreve, né, mais 6 esboços, junto com o Jay Cox, que não foi creditado, e eles começam a filmar em 87. Mas antes de começar as filmagens, o que é que aconteceu? Ele tinha que encontrar um Jesus, né? Ele tem que encontrar um ator que realmente conseguisse interpretar um Jesus dúbio, né? Um Jesus humano. E aí ele se encanta com o William Dafoe, primeiro em Viver e Morrer em Los Angeles e depois em Platoon. Ele diz, não, esse aí é o meu Jesus. E com a Barbara Hershey, ele disse que ele precisou fazer 3 testes com ela, né? Porque ela era tão perfeita como Maria Madalena e ela sempre quis fazer o papel, que ele disse que precisou testar várias vezes para saber se ele não se estava auto-enganando, né? Até que ele disse, não, ela realmente é a minha Maria Madalena.
E esse filme tem duas participações especiais aí, bem especiais mesmo. Tem o Harry Dean Stanton, falecido agora, né, recente, que interpreta Saul, né, fariseu Saul. E tem, gente, David Bowie interpretando Pôncio Pilatos. O diálogo dele com Jesus é sensacional. Na realidade, todos os diálogos desse filme fazem a gente parar para refletir, porque são incríveis, né? E assim, foi uma produção cara, tá? Eles filmaram no Marrocos e já durante a, a produção do filme, claro que houve confusão, né? E depois, quando o filme foi exibido, teve atentados aí, teve na França um atentado no cinema horrível, né? E pelo mundo afora, o Scorsese recebeu ameaças de morte. A Paramount, que estava produzindo o filme, ficou com medo, largou o filme, e aí a Universal começa o trabalho de produção, né? Então, assim, ele é um filme muito conturbado, porque os cristãos, os fundamentalistas cristãos, ficaram revoltados justamente porque é um filme que vai retratar esse lado humano do Jesus de Nazaré. É um homem que recebe um chamado, que escuta a voz de Deus, que não consegue interpretar a mensagem, porque Deus não fala direto, né? Não fala claro, ele fala através de metáforas. E esse chamado, essa voz que ele escuta, causa dor, né? A gente vê, ele se contorce de dor e depois ele vai dizer que ele era como se um pássaro tivesse amassando as suas garras na sua cabeça. Então, era uma dor muito grande. E, num primeiro momento, ele recusa, ele tem medo, né? Ele tem medo de não estar à altura da missão. E aí, o filme já começa mostrando que ele era carpinteiro e que ele fazia as cruzes para os romanos. E o primeiro embate de Cristo é com Judas, né? Um Judas feito aí pelo Harvey Keitel. E Judas chega para ele e diz: como é que você pode ser um judeu que ajuda a matar outros judeus? E antes da Via Crucis, né, o Scorsese foi bem corajoso, porque ele vai mostrar Jesus carregando uma parte da cruz atrás do prisioneiro, com os soldados romanos escoltando eles lá, né? E Jesus, ele é cuspido, né? Jogam pedra nele, justamente por ele ser um judeu que está fazendo as cruzes para os romanos. Inclusive, a própria Maria Madalena, né, chega na cara dele e cospe nele. E ele está, beleza, tranquilo, né? E ao longo do filme, a gente vai vendo, né, esse homem se dilacerando entre o humano e o divino. Esse homem que tem medo, e tem um diálogo muito bonito, onde ele vai revelar isso. Ele diz: olha, como é que eu posso assumir esse fardo, essa missão, se eu tenho medo, se eu sou hipócrita, se quando eu olho para as mulheres eu tenho que desviar o olhar porque eu as desejo. Então, se eu tenho raiva, sabe? Então, assim, vai mostrando todos os percalços de Jesus, né? No primeiro momento ele vai pregar o amor, depois ele vai dizer: não, a saída é a ira, a gente tem que chegar lá no templo, derrubar tudo, tirar aqueles mercadores que ficam ali ao redor do templo, brigar com os soldados romanos, né? E ele está meio perturbado, ele não sabe para onde seguir, e ainda tem os sonhos, né? Ele tem um sonho recorrente com uma cobra naja preta de duas cabeças, né? Que é Satanás, tá?
E Satanás vai aparecer para ele mais vezes, né, no deserto, nos famosos 40 dias que ele passa no deserto. Satanás também vai aparecer para ele como fogo, né, como uma chama. E quando ele acha que venceu aquela chama, Satanás diz: ó, a gente não parou por aqui não, eu ainda vou aparecer mais uma vez para você. E é justamente nessa última tentação de Cristo que os cristãos mais fervorosos bateram muito no filme, porque vai mostrar um Cristo que, por medo da dor na cruz, ele relega a cruz e vai viver como um homem normal. Vai se relacionar com Maria Madalena, né, ela engravida, depois ele se relaciona com outras mulheres, tem vários filhos, envelhece, e ninguém aceitou isso, né? Mas o estudo de personagem, o estudo de Jesus, do Jesus de Nazaré, atormentado, até ele se convencer e aceitar que ele realmente é o Messias, que ele é o Filho de Deus e que ele precisa morrer na cruz para salvar a humanidade, sabe? Então, é uma jornada muito bonita, dolorosa, e esse ano a Fã DVD fez uma coisa belíssima, né? Para quem assiste aí as lives das sextas-feiras do blog do BJC, sabe que o JC e todos lá ficam sempre fazendo, incentivando, claro, o consumo da mídia física. Nós que gostamos de colecionar, temos sempre esse aporte seguro, né? E Fã DVD, One Filmes, Versátil, obras-primas do cinema, The Originals, né? Então, assim, todos do blog do BJC incentivam o consumo e que venham mais dessas produtoras, dessas distribuidoras. E numa homenagem muito bonita, né, a Fã DVD fez aí, ó, lançou 4 títulos, dentre eles A Última Tentação de Cristo, né, que vem nessa luvinha bacana, que na verdade eram 2 luvas. Eu escolhi esse modelo aqui porque eu acho belíssima essa arte, esse design. E eles trazem um cartãozinho de crédito aqui, ó. Eu vou até aproximar aqui para vocês verem melhor. O meu é o número 116 de 300. Então, foi em julho que eles lançaram em homenagem a 1 ano de live do BJC, que está nativa aí há muitos anos, né? E com a pandemia começou a fazer as tradicionais lives de sexta-feira, que são, caramba, excelentes. E aí eu vou mostrar aqui como ficou a edição, que tem uma capa reversível, tá? Ó. Aqui o Blu-ray e os cards. E a capa é reversível, tá? A gente pode escolher entre essa, que é a capa da luva, né? E como saiu aqui em VHS, né? Que é essa imagem aqui do Cristo com a coroa de espinhos. E essa edição aqui, ela vai trazer poucos extras, né? Mas assim, o extra que ela traz trailer de cinema e uma entrevista com o Martin Scorsese de 13 minutos e pouquinho, mas é uma entrevista muito rica, onde ele vai contar algumas coisas que eu narrei aqui para vocês, tá? E assim, vamos assistir, gente, a esse filme que é tão bonito, que promove altas reflexões em cristãos e não cristãos, que é um homem que recebe uma missão divina
e tem medo, tem dúvidas, tão humano e tão divino ao mesmo tempo. É a jornada desse homem para aceitar uma missão muito grande e entender que se Deus colocou essa missão, deu essa missão a ele, ele pode cumpri-la. Então, a dica de hoje é A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese, um dos grandes épicos da década de 1980 e da história do cinema. É isso aí, pessoal!